Olá, tudo bem? Agora chegamos por fim à nossa última aula sobre direito individual do trabalho à luz da Lei 13.467 e da Medida Provisória 808, que no seu conjunto trazem isso que nós podemos qualificar como reforma trabalhista. Muito bem, nesse último tópico nós vamos tratar da extinção do contrato de trabalho e das multas. Quanto à extinção, falaremos um pouco das mudanças ocorridas no artigo 477 da CLT em relação ao procedimento para o desligamento, dispensa coletiva, falaremos de PDV, plano de desligamento voluntário, falaremos ainda de distrato e do Instituto Novo. O distrato, na verdade, é um Instituto Novo também, mas de um outro Instituto Novo que é o termo de quitação anual. Muito bem. No tocante ao procedimento, nós temos aí uma primeira mudança no caput do artigo 477. Duas alterações, na verdade, nós podemos, em suma, destacar. A primeira dessas alterações concerne ao fim da referência que o 477 trazia, a antiga indenização relativa à estabilidade decenal. Essa indenização já não fazia mais sentido desde o advento da Constituição de 88. Então, houve a eliminação da referência à indenização. Depois, quanto aos deveres do empregador, ao lado da anotação na CTPS, que já tinha que ocorrer, também se acrescentou a necessidade de comunicação da dispensa aos órgãos competentes. E para que isto? Para que houvesse, por exemplo, a possibilidade, isso ainda não foi no momento que eu gravo, devidamente regulamentado, do plano administrativo, mas para que, por exemplo, o empregado pudesse ter acesso mais diretamente a alguns direitos. É o caso, exemplificativamente, do seguro-desemprego, como veremos. Além disso, é óbvio, determina-se aqui o pagamento das verbas rescisórias, no prazo que nós veremos que também mudou, as regras mudaram em relação ao prazo também. O parágrafo 4º, que trata do pagamento das verbas rescisórias, da forma de pagamento, nos diz o seguinte, o que nós podemos resumir analisando os parágrafos 4º e 6º. Primeiro, quanto ao prazo, ou melhor, no tocante ao 4º, nós temos só regras em relação à forma do pagamento, o modo como se deve dar, o meio de pagamento. E o parágrafo 6º é o que nos traz o prazo, que é a mudança mais importante. De forma sintética, aqui no slide nós temos um sumário dessas mudanças. Como se dava antes? O pagamento devia se dar, em regra, no ato da homologação da rescisão. E agora? Até 10 dias após a ruptura do contrato de trabalho. No tocante ao meio, agora se acrescenta de modo expresso a possibilidade de pagamento de depósito bancário. Algo que já era evidentemente admitido, já ocorria com frequência, mas que agora está expresso na lei. É claro que no caso do empregado analfabeto nós temos restrições. Então, o pagamento aqui continua sendo apenas em dinheiro ou, obviamente, por meio de depósito, que, aliás, é a via mais comum, como sabemos. Muito bem. O parágrafo 10 do artigo 477 nos diz que a mera anotação na CTPS seria um documento hábil para que o trabalhador pudesse requerer o benefício de desemprego, desde que, conforme nós já vimos ressaltado, o empregador realize a comunicação às autoridades competentes conforme previsto no caput. Algo que, mais uma vez eu insisto, ainda não foi regulamentado nesse momento em que eu gravo essas aulas. E deve ser regulamentado para que se saiba exatamente qual é o procedimento que, em concreto, tem que ser respeitado. É importante recordar que houve uma importantíssima revogação com grandes impactos, que é a revogação dos parágrafos 1º, 3º e 7º, que concernem essencialmente a quê? A antiga necessidade de homologação perante o MTE ou a assistência sindical, enfim, para a rescisão dos empregados com mais de um ano de casa. Então, para quem tem mais de um ano de casa, sabemos, era necessária a homologação da ruptura do contrato, do TRCT respectivo, do termo de rescisão do contrato de trabalho, perante a autoridade do Ministério do Trabalho ou a assistência, ou por meio da assistência do sindicato. Esta exigência desaparece.
houve a revogação dos parágrafos 1º, 3º e 7º, como dizia. Isso foi substituído, em certa medida, pela homologação que pode se dar no termo de quitação anual, conforme veremos adiante. Um outro assunto importante, que é objeto do artigo 477-A, é o da dispensa coletiva. Não é? Em relação à dispensa coletiva, dispensa em massa, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho evoluiu para distingui-la das dispensas individuais. Não é? A dispensa pode ser vista como um direito potestativo do empregador, tal como também o pedido de demissão. Não é? Então, sendo um direito potestativo, a outra parte não pode resistir, vamos dizer assim. Não é? Mas é claro que, embora seja potestativo, não é um direito ilimitado, absoluto. E foi precisamente nesse contexto que a jurisprudência do TST, apesar de não contar com previsão legal expressa, esse era um problema de fato, evoluiu para dizer que, quanto às dispensas coletivas, era imprescindível a negociação coletiva prévia, como condição de validade da dispensa. Pois bem, e o que seria a dispensa coletiva? Aquela decorrente de origem comum. Diferentemente do que ocorre no direito comparado, em que há uma previsão legal em alguns países do que seria a dispensa coletiva, em geral, como é o caso da Espanha e Portugal, isso equivale a um percentual. Então, isso é o critério a partir do qual se define a dispensa coletiva, é um percentual do número de trabalhadores dispensados em face daquele quantitativo global de trabalhadores na empresa. Enfim, na maior parte dos países que consideram a dispensa coletiva, há um tratamento diferenciado para ela, não é? Até por conta do que prevê a Convenção 58 da OIT, enfim. Entretanto, com a Lei 13.467, desaparece qualquer distinção entre a dispensa coletiva e as dispensas individuais ou mesmo plurimas. Tá? A lei fala expressamente, né, isenta expressamente de qualquer autorização prévia de atividade sindical ou mesmo negociação coletiva e não assegura qualquer direito específico àqueles trabalhadores dispensados no âmbito ou no contexto de uma dispensa plurima ou coletiva. Tá? É importante ter em conta que há uma certa recalcitrância dos magistrados, não é? Ou parte de alguns dos magistrados, conforme ilustra esse enunciado que nós temos aqui, que é o enunciado número 1 da Comissão 5, né? Que faz uma alusão ao princípio do não retrocesso, à proteção do hipossuficiente, para reputar inconstitucionais e inconvencionais esses dispositivos em torno da dispensa coletiva. Muito bem, mas a nova lei simplesmente estabelece a equiparação. No tocante ao PDV, o Plano de Desligamento Voluntário, a nova redação do artigo 477-B pode ter algum impacto na orientação jurisprudencial 270. Não é? O que nós podemos dizer quanto a isso para sumarizar os aspectos novos trazidos pela lei? Bom, antes, o único marco sobre o PDV que nós tínhamos no país era o OJ 270, ou era o principal marco, não? Havia algumas outras OJ sobre isso. Mas do ponto de vista de legislação, não havia qualquer lei. Muito bem. E qual era o ponto objeto dessa OJ? A eficácia liberatória do termo de adesão a esses planos de desligamento. Não é? Então o sujeito recebe lá R$300 mil, por exemplo, o que seja, 200 mil, 100 mil, por aderir ao PDV, e no início as empresas imaginavam que o pagamento desse valor isentaria de qualquer debate futuro, em qualquer ação trabalhista futura, em relação às verbas devidas por força desse contrato então rompido. A OJ 270 cuidou de esclarecer que não, que a quitação decorrente da adesão ao PDV só alcançaria os direitos expressamente indicados no termo de adesão. Muito bem, eis que então surgiu um caso importante, um leading case, que foi o caso do BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina, que chegou até o Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não estabeleceu qualquer distinção em relação a esse caso. Já a jurisprudência do Supremo, num leading case, num precedente emblemático do ministro Barroso, entendeu que seria o caso de diferenciar essa situação. Por quê? Porque no caso do BESC, houve uma negociação coletiva em que os trabalhadores expressamente
atribuíam, né, isso foi formalizado por meio desse instrumento, esse acordo coletivo de trabalho, eles davam quitação ampla e restrita à adesão ao PDV. Pois bem, o TST entendia que não mudava nada. O Supremo Tribunal Federal veio a dizer que não, que essa negociação coletiva faria toda a diferença e, uma vez previsto expressamente no instrumento, levaria à quitação abrangente. O que diz a nova lei? Essencialmente incorpora para o texto, ou incorpora ao texto da CLT, essa diretriz fixada pelo Supremo e que reverbera naturalmente também agora na jurisprudência do TST. Então, não importa se o plano de desligamento adesão, né, ao plano de desligamento individual, plurima ou coletiva, se houver negociação coletiva, a eficácia liberatória, né, uma vez prevista no instrumento, será plena e irrevogável de todos os direitos decorrentes da relação de emprego. A exceção a isso é que haja uma disposição em sentido contrário, não é, pelas próprias partes. Muito bem, em relação à justa causa, houve só uma pequena mudança aqui, que eu destacaria, que foi a introdução da linha M no artigo 482, que, como nós sabemos, trata de justa causa. É importante ter em conta que, em relação a essa matéria, justa causa, há o influxo de alguns princípios do direito penal, e nesse caso especificamente do princípio da taxatividade, isto é, só se pode admitir como justa causa aquela hipótese que tem previsão em lei, seja no artigo 482, seja no 158, seja na lei 7.418, enfim, tem que estar previsto em lei. Não é? Muito bem, aqui nós temos a previsão de uma nova hipótese de justa causa, e qual é? Perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício de profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então, poderia ser citado o caso de um advogado, não é? Que, em razão de uma sanção imposta pela OAB, por exemplo, perde a possibilidade de exercer a sua atividade profissional. Um outro exemplo pode ser de um médico que sofre uma sanção semelhante por uma imposição do Conselho de Medicina, né? O CRM, por exemplo. E, com isso, haverá a sua dispensa por justa causa. Muito bem, uma figura introduzida por esta Lei 13.467, uma figura nova, tá, e que está presente em diversos ordenamentos do direito comparado, é o caso, por exemplo, do Código do Trabalho francês, é a figura do distrato, que agora é contemplada pelo artigo 484-A. Antes, qual era o cenário? Não se admitia a possibilidade, ou pelo menos não formalmente, de uma confluência de vontades para romper o contrato. Essa mesma confluência que é necessária para a formação do vínculo. Poderia e pode, em tese, ocorrer também na ruptura. Mas o que se presumia antes, nesses casos, seria uma espécie de fraude, não é? Diante da inexistência de regulamentação legal expressa, não é? E não só por isso, naturalmente, mas havia uma presunção de que a iniciativa seria do empregador. E, portanto, os seus efeitos eram, em muitos casos, equiparados ao da dispensa sem justa causa. Não é? Mas agora nós vemos surgir a figura no direito, no ordenamento jurídico, expressamente, no 484-A, e essa figura está definida como sendo a extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador. E o que vai acontecer nesses casos? Essencialmente, se de fato houver essa confluência de vontades, o vício de vontades afasta essa incidência, pode-se invocar inclusive o artigo 9º da CLT, não é? Para isso, e aí os direitos podem ser eventualmente buscados em juízo. Mas se não houver vício de consentimento, aí haverá uma redução pela metade das verbas relativas ao aviso prévio, se indenizado, e a multa de 40%, que virará, portanto, uma multa de 20%. Serão devidos, entretanto, na integralidade as férias proporcionais e integrais, ou melhor, as férias proporcionais simples ou em dobro, né? E o 13º proporcional e o simples. Além disso, também será mantida a integralidade do saldo de salários, obviamente. Quanto à movimentação do FGTS, né, nós já havíamos ressaltado isso numa outra aula, aqui o distrato vai assegurar ao trabalhador a possibilidade de liberação dos recursos no valor de até 80% do saldo lá da sua conta. Não terá direito o trabalhador cujo contrato for rompido por meio do distrato, não terá direito à adesão ao seguro-desemprego. Aqui, só para que saibam,
eu indico vários desses enunciados que eu tenho citado nas nossas aulas da Anamatra e que tratam de alguns aspectos do distrato, tá? Entre os quais a necessidade desses requisitos formais e substanciais de validade dos negócios jurídicos em geral, e que também aqui devem ser considerados naturalmente. Muito bem, uma outra figura nova, um outro instituto novo, é esse chamado termo de quitação anual, tá? Positivado no artigo 507b da CLT. O que seria esse termo de quitação? Uma forma de garantir um pouco mais de segurança ao empregador, mas, por outro lado, uma tarefa de, vamos dizer assim, que vai contar com um instituto que vai contar com uma certa resistência por parte da jurisprudência, por se presumir, em certa medida, um estado de temor reverencial por parte do empregado diante do empregador, não é? E que vai levá-lo, em tese, a assinar esses termos, independentemente de que eles correspondam de fato à realidade. Mas isso é uma outra questão. Eu só gostaria de apresentar aqui, não é, as regras em torno do termo. A primeira regra é a natureza facultativa desse termo. Então, o empregado, em tese, pode se opor, não é, à assinatura desse termo. Nenhuma empresa é obrigada a adotar essa sistemática e, se adotá-la, deve ser objeto de mútuo consentimento. Esse termo pode ser assinado durante a vigência do contrato, então não preciso romper o contrato de trabalho para assinar o termo, não é? Esse termo de quitação anual pode ser firmado anualmente enquanto o contrato de trabalho perdurar. O local em que o termo vai ser assinado é o sindicato dos empregados da categoria, então aqui haverá alguma assistência por parte do sindicato, permanece, portanto, esse papel importantíssimo do sindicato em relação à supervisão no atendimento a essas condições, esses direitos, para preservar de eventual vício de consentimento. E esse termo vai necessariamente discriminar todas as obrigações de dar e fazer que devem ser cumpridas mensalmente, né, que tiveram seu cumprimento de fato promovido pelo empregador. Com isso, o empregado vai dar quitação anual de todos os direitos, né, podendo ressalvar naturalmente, né, eventuais questões que entenda necessárias, né. A eficácia liberatória aqui atinge naturalmente só as parcelas especificadas, tal como previa e prevê a súmula 330 em relação ao termo de rescisão do contrato de trabalho comum, né, que antes precisaria ser homologado perante o Ministério do Trabalho. Há um enunciado específico aí desse evento da Anamatra, já muitas vezes mencionado, em que se destaca a possibilidade de acesso, né, ao judiciário, o que é natural, e que diz que esse termo deveria ser interpretado restritivamente, com a eficácia liberatória de alcance limitado aos valores das parcelas indicadas. Isso aí já é um tanto, me parece, problemático, afirmar que só está quitando os valores e não as parcelas. Mas é cedo para dizer qual será a inclinação da jurisprudência, não é? Muito bem, e para nós concluirmos então a nossa última aula sobre o direito individual ao trabalho, nós vamos falar brevemente sobre o artigo 47 com as alterações que foram trazidas pela Lei 13.467. E aqui no 47 nós estamos diante da previsão de uma multa, não é? Imposta ao empregador que deixa de registrar o empregado, né, nos termos do artigo 41. Nesse caso, a multa vai ser de R$3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de haver incidência. Então, havendo incidência, o empregador vai voltar a pagar os mesmos R$3.000. O parágrafo 1º reduz esse valor a R$800 quando se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? O parágrafo 2º esclarece que, neste caso desta multa, não será necessário observar o princípio da dupla visita, ou seja, o auditor fiscal do trabalho não precisa ter estado lá naquele estabelecimento anteriormente como condição para impor a multa. Já na sua primeira visita, ele pode impor a multa, não é? Até porque, em geral, isso seria um forte estímulo a que os empregadores deixassem de realizar o registro, obviamente, tá? Uma outra alteração que nós temos é a do artigo 47A
que foi inserido na CLT por força da Lei 13.467. Esse artigo trata da falta relativa à ausência de anotação de dados dos trabalhadores, como qualificação civil, data de admissão, as férias, acidentes e outras circunstâncias. Nesse caso, a sanção imposta pela lei será de R$ 600 por empregado. Tá? E aqui não há uma redução no caso de empresas de pequeno porte, ou microempresas, e não há alusão à reincidência. O parágrafo 2º do artigo 634 esclarece que essas multas administrativas serão ajustadas pela TR, né, ou pelo índice que vier a substituí-la. Né. E assim, nós podemos dar por concluída esta parte do nosso curso sobre a reforma, lembrando que na nossa próxima aula nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram em relação ao direito coletivo do trabalho, como é o caso, por exemplo, das possibilidades e limites à negociação coletiva que nós temos nos artigos 611-A e 611-B, além das mudanças quanto à contribuição sindical e outros assuntos que nós veremos. Agradecendo mais uma vez a sua paciência, gostaria de ressaltar que eu me mantenho à disposição virtualmente. O meu e-mail é trabalho@gaudio.com.br e será um prazer receber a sua mensagem. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.